Eu vou desligar o microfone e vou resolver alguns problemas técnicos enquanto a conferência acontece, tá bom? Professor Marcos Paulo, ao senhor a palavra. Muito obrigado, professor Rude. Gostaria de, em primeiro lugar, lhe agradecer pela oportunidade, né? Gostaria de saudar o bispo que nos assiste e saudar uma presença ilustre aqui de um amigo meu, o editor da European Conservative, que nos está assistindo lá da Áustria, o Alvino Mário Fantini. E eu vou começar aqui a minha apresentação sobre o assunto que eu tratei na minha tese, que foi intitulada Os Direitos Acima do Direito, né? E por que os direitos acima do direito? Eu acho que, bom, não há dúvida hoje em dia de que o discurso dos direitos humanos ele alcançou um status quase inquestionável, né? No discurso jurídico não apenas brasileiro, como um país periférico, né, mas também mundial. Esse discurso dos direitos humanos ele foi importado, de certa maneira, mais recentemente dos Estados Unidos, e né, que conta com inúmeras organizações não governamentais a esse respeito, né, ou a esse pretexto, né, digamos assim, Human Rights Watch, International Amnesty, né, instituições que buscam promover aquilo que elas chamam de direitos humanos, né? E a linguagem dos direitos humanos, obviamente, ou os direitos do homem, né? Algumas pessoas fazem uma distinção um pouco especiosa entre os direitos humanos da época da Revolução Francesa, né? Os direitos do homem, perdão, e os direitos humanos da Declaração de 48, né? Mas, no fundo, fica a dúvida de se eles são tão diferentes assim, né? No entanto, não é essa a resposta que eu quero dar aqui, nem a pergunta que eu quero fazer, né? A pergunta que eu quero fazer é se os direitos humanos, né, que muitas pessoas às vezes encaram de uma maneira positiva, se eles foram realmente pervertidos, né? Algumas pessoas elogiam, né, principalmente do campo católico, os direitos humanos da Declaração de 48, que é bastante diferente na sua formulação do que a de 1789, se esses direitos de 48 não foram pervertidos, né? No entanto, assim, é um pouco difícil de estabelecer essa distinção de uma maneira tão taxativa, né? Mas eu estou colocando aqui para vocês a introdução, né, o preâmbulo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? E aqui os representantes do povo francês, constituídos em Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos, né? E da corrupção dos governantes, quer dizer, a gente vê que os direitos do homem são colocados como uma categoria angular do pensamento jurídico moderno, né? E aqui, considerando que o desconhecimento na Declaração de 48 e o menosprezo dos direitos humanos originaram os atos de barbárie, né? Quer dizer, a fonte e a origem, né, dos males do mundo, né, segundo essas declarações, são fruto de um desprezo dos direitos do homem, né? Nada mais existe, né? Nada mais causa mal senão o desprezo dos direitos humanos. E no Rio de Janeiro, perdão, no Brasil, aqui no ano de 2018, né, ano das eleições presidenciais, a gente tinha alguns slogans, né, como democracia acima de tudo, direitos humanos acima de todos, ou Estado laico acima de tudo, democracia acima de todos, né, o que nos faz perguntar até que ponto o Estado laico e direitos humanos não se identificam, né, como ramos do direito, digamos assim, ramos dessa nova religião civil, digamos assim, né, ou como aspectos dela. Então, eu vou me valer aqui de um autor espanhol, Francisco Carpinteiro, né? Ele escreveu que o atual convite a um compromisso cego com essa categoria de pensamento, abre aspas, parece baseado numa atitude pouco amiga de questionamentos críticos, e a partir dela surge o perigo do irracionalismo, que nos proporciona hoje, no que se refere aos direitos humanos, um fideísmo secularizado. Com efeito, hoje se nos fala dos direitos humanos como de uma religião civil, a única capaz de fundamentar uma convivência pluralista, progressista e tolerante. E os seguidores dessa nova religião encarnam esses dogmas
com frequência com a mesma intensidade com que o inquisidor do século XVII defendia a ortodoxia protestante ou católica. Se não queremos enriquecer a convivência com mais mistérios, indica Olheiro, né, o Andrés Olheiro, juiz do Tribunal Constitucional Espanhol, parece imperiosa a indagação sobre o fundamento de tais direitos, entre aspas, pela filosofia que está em sua base. E foi justamente isso que eu tentei fazer, né? O que está na base qual é a filosofia que embasa os direitos humanos, né? E aí eu me propus a colocar um marco histórico temporal como um processo de, digamos, gestação dos direitos humanos, né? E procurei estabelecer esse processo de gestação no fim da Idade Média, né? Quando começa a ocorrer esse processo de individualização, né? Ou de surgimento de uma mentalidade individualista, né? Até John Locke, que formula ou ficou conhecido como o formulador, né, dessa tríade de direitos que todos têm por base dos chamados direitos do homem, ou direitos humanos, né, vida, liberdade e propriedade. Né? Na Declaração de 1789 você tem liberdade, propriedade e segurança. Né? A vida parece que não era garantida, de fato não foi mesmo, né? Tanto é que as guilhotinas baixaram sobre os pescoços das pessoas. Mas eu procurei colocar esse marco até porque o discurso dos direitos chegou até hoje e de certa maneira, é inexaurível, né? Mas eu quero, digamos assim, tratar sobre quase que uma pré-história dos direitos humanos, né? Antes que os direitos humanos fossem os direitos humanos, como eles foram formados, né? Eles não surgiram do nada. Então, eu coloquei esse marco aqui da tardo-idade média, né? E, para mim, o marco da tardo-idade média, do início da Idade Média tardia, ao menos na história do pensamento, né? É claro que, do ponto de vista, digamos assim, da política, ele pode ser colocado, talvez, em 1308, né? Quando Filipe o Belo sequestra o Papa, Bonifácio VIII, né? Mas na história do pensamento, para mim, o marco é aqui 1277. Né? E o que acontece em 1277? Né? O bispo de Paris, Etienne Tampier, condena 219 proposições consideradas heterodoxas ou perigosas. Elas incluem várias das teses ensinadas por um frade dominicano, nascido em Nápoles, o qual entregara a alma a Deus exatamente 3 anos antes, no dia 7 de março de 1274. Né? Quem é esse frade? São Tomás de Aquino. Henrique de Gandhi fazia parte dessa comissão de teólogos que condenou, né, que redigiu essa condenação junto com o bispo. Apenas 11 dias depois, né, aliás, né, eu chamo a atenção aqui, essa condenação ocorre exatamente 3 anos depois, né, do bispo de Paris, da morte de São Tomás de Aquino. Né? Mesmo à época, as pessoas viram isso como algo intencionado. E apenas 11 dias depois, em 18 de março, o arcebispo de Canterbury, o dominicano Robert Kilwardby, condena em Oxford 30 teses, né? Algumas das quais claramente se referem a São Tomás de Aquino, dentre as quais a da unicidade da forma substancial. Né? O seu sucessor, franciscano John Peckham, vai ratificar essas condenações em 1284. Né? Bom, em primeiro lugar, vou me referir aqui ao curto, mas notável papel de Henrique de Gandhi na formulação desses direitos do homem, né? Ou pelo menos, digamos assim, não na formulação, não creio que isso tenha influenciado pensadores posteriores, mas é algo que se notabiliza pela sua semelhança com doutrinas posteriores. Né? Ele discute no seu Quodlibet 9 se um homem condenado à morte pode fugir, suposto que seja lhe dada a ocasião, né, sem dano à coisa ou à pessoa. Né? E ele responde que sim, né, pois o condenado tem a propriedade sobre o seu corpo, que é um poder interior. Ao contrário do juiz, que tem apenas o direito, o ius, né, e ele usa proprietas também para propriedade, né, ao contrário de dominium, que é o que muitos usariam na época. E o condenado dispõe do título da necessidade de evitar a sua morte, né? Motivo pelo qual seria, se não fugisse, homicida de si mesmo, não cuidando de si como deveria. Né? Então,
a gente começa a observar essas mostras de colocação do próprio acima do comum, né? Então, o poder interior tem prevalência sobre a sentença do juiz, né? É claro que não se discute aqui qual é a natureza do crime que levou essa pena, mas, enfim, né? Isso influi bastante também na discussão, né? Mas, posteriormente a isso, né? Ou, aliás, não posteriormente, mas concomitantemente quase a isso, ocorreu a querela da pobreza dos franciscanos, né? Na qual São Boaventura discutia com o Papa acerca da questão da pobreza e como formular isso de uma maneira mais ou menos jurídica, né? E ele escreve uma obra chamada Apologia Pauperum, né? Apologia dos pobres, defesa dos pobres. Só que, bom, ele começa a arrumar uma concepção voluntarista do direito, né? Mas não individualista, né? Em São Boaventura, ius significa título ou estatuto jurídico, né? E ele coloca 4 tipos de comunidade das coisas temporais, né? Temporalium rerum communitas. Ele coloca a comunidade das coisas temporais a partir do direito da necessidade da natureza, né? E ele coloca a partir de um direito naturalmente inserido no homem, né? Direitos que deveriam, segundo ele, ser postulados com humildade, o direito da caridade fraterna, segundo o qual os perfeitos possuem todas as coisas do mundo, o direito da cidade mundana, né? Que é o direito do foro, o direito de exigir as coisas na justiça, e o direito da dotação da igreja, que é o direito que permite à igreja manter essa interface entre, digamos assim, o direito da caridade e o direito do mundo, né? Permite à igreja ser um ator jurídico no mundo também, né? Postular direitos e litigar, né? Então, qual é a grande importância de São Boaventura na origem dos direitos do homem? É o seu voluntarismo, né? Então, para São Boaventura, os frades franciscanos jamais poderiam ser considerados proprietários das suas coisas, né, das coisas de que eles habitualmente se valiam, né? E para isso ele enfrentava uma objeção que era um axioma do direito romano, segundo o qual o uso não pode ser separado de uma maneira perpétua da propriedade, né? Ou seja, ninguém pode usar de uma coisa de maneira perpétua e alegar que não tem a propriedade daquela coisa ou vice-versa. De certa maneira, uso e propriedade, eles têm um vínculo indissociável em um certo limite, né? Óbvio que temporariamente um pode estar separado da outra, mas o uso e a propriedade não podem ficar, digamos, no limite, eles não podem ser separados. E aí ele afirma que, bom, ele equipara a situação da ordem franciscana com a do herdeiro no direito romano, né? O herdeiro não está obrigado a receber herança, e a do pupilo e a do louco furioso, que detém os objetos, mas não são proprietários deles, porque não se lhes reconhece a capacidade de vontade, né? Então, uma passagem aí do Apologia Pauperum, né? Defesa dos pobres, torna-se evidente de São Boaventura por essas palavras expressas da lei que ninguém pode adquirir propriedade nem domínio, nem mesmo a posse, sem que tenha verdadeira ou putativamente vontade de adquirir. Ora, como os frades menores não possuem ânimo de adquirir, mas antes uma vontade contrária, ainda que detenham as coisas corporalmente, não adquirem nem o domínio nem a posse, nem podem ser considerados por isso possessores ou donos dela. Quer dizer, o direito ele não tem a ver, sobretudo, com o que os outros pensam, né, o que dentro de um arranjo comum, se aquela coisa que está designada a mim está sendo designada de maneira justa ou injusta, né? Ele diz respeito antes ao meu ânimo em direção àquela coisa, a respeito daquela coisa. Em 1260, né, a gente vê os primeiros marcos da ascensão da seita dos espirituais dentro dos franciscanos, que é uma seita mais radical, né, que vai pugnar pela pobreza de uma maneira mais intensa do que outras alas do franciscanismo, né? É bom a gente lembrar que São Boaventura é contemporâneo de São Tomás, então ele viu a ascensão desse movimento aqui. Em 1260, Gerardo de Borgo Sandonino publica a Introdução ao Evangelho Eterno, em que anuncia
São Francisco como o anjo do sétimo selo, referido no Apocalipse. E ele anuncia que o governo dos franciscanos espirituais logo se instalaria na Terra inteira, e com ele o reino de Deus, né? Tirei aqui do Daniel Hobbes. Para o doutor Seráficos, né, São Boaventura, a ordem franciscana de sua época, no entanto, não é ainda a verdadeira ordem de São Francisco. Em sua pessoa, Francisco antes antecipa uma forma de existência escatológica, como forma de vida universal ainda pertence ao futuro, né? É a distinção realista entre Francisco e franciscanismo, que reconhece humildemente os limites impostos pela realidade. Então a gente vê a ascensão de uma seita dentro dos franciscanos que se arrogava, né, o direito pela sua alta qualidade moral, sinalizada sobretudo pela pobreza, né, a governar o mundo, né, e a triunfar sobre a igreja corrompida. Aqui está a tese fundamental dos espirituais, era a plena identificação da ordem franciscana real, ou melhor, de seu ramo espiritual, com a ordem do tempo final, né? Uma ordem apocalíptica segundo as profecias de Joaquim de Flora, que foram muito influentes no franciscanismo. Em 1295, Pedro João de Oliva publica a Apostila em Apocalipse, né? A última tentativa de compreender o Novum Solene Saeculum nas categorias joaquimitas, e que vê seu conteúdo na evolução da ordem franciscana como novo corpus mysticum, rumo ao triunfo sobre o mundo moribundo. Ou seja, né, a ordem franciscana se arrogava quase que uma excelência, quase não, né, na prática, uma excelência e uma universalidade superiores à de toda a igreja, né? Bom, ocorreram, então, arranjos por meio de bulas, né, papais, e achou-se que, por volta do Concílio de Viena, em 1311 e 1312, a questão estaria pacificada, né? E que, com a condenação de 4 dos espirituais à fogueira em Marseille, em 1318, a querela dos espirituais estava encerrada, né? Só que aconteceu um imprevisto, né? Que foi o Papa João XXII ter revisto, né, a partir da bula Ad Conditorem Canonum, né, aquele que estabelece o cânon, com crase, né, o estatuto dos franciscanos a respeito das coisas que eles habitualmente detinham, né. Ou seja, ele falou que, em suma, a igreja não poderia continuar a ser proprietária das coisas que os franciscanos habitualmente tinham, porque isso era uma espécie de domínio verbal, meramente verbal, nu e enigmático, né? Ele colocava em uma dessas aqui, eu não lembro se era a de quando foram, mas ele colocava como uma ficção, na verdade, né? Ou seja, os franciscanos continuavam a deter os bens e a utilizá-los, muitos bens, às vezes até vultosos bens, porque devido à popularidade deles afluíam muitos bens à própria ordem, né? E a igreja ficava com a propriedade, ficava com o cuidado dessas coisas perante o direito, né? E o cuidado econômico dessas coisas, as transações comerciais, ou seja, a administração econômica e judicial das coisas ficavam a encargo da Santa Sé, ao passo que todo o uso e o desfrute ficavam com os franciscanos, né? E isso suscitou uma reação acerba por parte de Miguel de Cesena, que era o superior dos franciscanos, né? E Miguel de Cesena recebeu uma reprovação nessa bula Quia vir reprobus, né? Quia vir, né? Pois é um homem reprovável, né? E essa bula ela é respondida por Guilherme de Ockham no chamado Opus Nonagenta Dierum, né? Um escrito de 90 dias, que é um calhamaço, né? Então, basicamente, nele, Ockham argumenta sobre por que os franciscanos não podem ser proprietários, né? E aí ele vai além do que vai São Boaventura, porque São Boaventura, de certa maneira, ele ressalva que os franciscanos exercem um certo domínio comum, né? Mas Ockham
ele coloca que os franciscanos não têm o domínio, porque eles são movidos meramente pela caridade, né? E que, portanto, eles não têm a livre disposição dos bens. O que significa a livre disposição dos bens, né? Dar mais a quem tem mais e dar menos a quem tem menos, né? Ou seja, para Ockham, a distribuição dos bens, ela se segue necessariamente, ela se move necessariamente por um juízo de necessidade, né? Um juízo de carência. Ele fala que, bom, os franciscanos não tinham capacidade de litigar em juízo, porque eles não queriam litigar em juízo, abriam mão dessa prerrogativa desde de sempre, né? E ele fala que Adão e Eva tinham um domínio sobre a natureza totalmente diferente do domínio pós-lapsário, pois eles não usavam da violência contra os animais. Né? Por isso ele menciona a passagem em que Deus fala a Abraão, que Abraão não, a Noé, que as criaturas terão terror e tremor, né, a respeito dele. E ele se opõe até mesmo à noção de que os franciscanos têm um direito de uso, o uso tende, né? E aí o argumento do Papa é que o uso não pode incidir sobre bens consumíveis, né? E Ockham bate o pé em relação a isso e apresenta diversas acepções na Bíblia em que o uso pode ser feito sobre bens consumíveis, né? Mas o fato é que eu acho que o Papa, na verdade, estava certo, né? Você não pode dizer que vai usar o café que alguém fez para você, ou vai usar o sanduíche, deixa eu usar o seu sanduíche aqui, né? Eu acho que no limite é impossível, né, que você use de bens que são consumíveis. E ele coloca aqui a questão do ius poli versus ius fori, né? O direito do céu versus o direito do foro, que é uma distinção que ele traz de Santo Agostinho. E ele fala que um é a licença concedida pela reta razão, a equidade natural, sem instituição de lei humana ou de lei divina positiva. E que ele reclama que os franciscanos têm um mero uso, uma mera licência utente, né, uma mera licença de usar, porque pode ser revogada pelo dono, que no caso era a igreja, a qualquer tempo. Né? Na verdade, bom, o direito não serve só para mediar relações entre donos e inquilinos, né, de imóveis. Isso é para mediar relações de todos. Então, na verdade, de certa maneira, eles tinham um direito, ainda que participado do direito do dono, porque eles não poderiam ser privados sem justo título daquilo por terceiros. Né? Então, na verdade, a gente vê que o grande problema do direito moderno vai se delineando aqui, que é o individualismo extremo, né? O direito se baseia na vontade do indivíduo. E aí a gente vê uma amostra aí da inversão da concepção de justiça por Ockham. Né? Por Ockham, não é a justiça geral nem a justiça particular, dividida esta última entre comutativa e distributiva, que constituem os principais sentidos, né, significados de direito, de justiça. Né? A verdadeira justiça para Ockham é a metafórica, né? Aquela que São Tomás coloca como metafórica. Ele coloca, em terceiro lugar, toma-se a justiça como devida ordem do ato, à razão ou outra operação, e assim, por alguns, era chamada justiça tomada metaforicamente. Dito de um terceiro modo, o ato justo, segundo a justiça dita da terceira maneira, ou seja, maneira metafórica, deve-se chamá-la justiça metaforicamente. Deve-se também propriamente, né? Ou seja, a justiça metafórica para se tornar a acepção própria da justiça, né? Por motivo pelo qual todo ato lícito é justo, pois é bom e consoante a verdadeira razão. Ou seja, a justiça ela não é mais uma medida comum, é uma medida da reta razão que cada indivíduo tem em si próprio, né? Isso faz lembrar a sentença de Scoto sobre a beatitude eterna, né? A afirmação de tal operação, que no caso é a visão de Deus, né? A afirmação de que tal operação é última perfeição precisamente enquanto une o objeto, né? Respondo que a operação, ou seja, o objeto no caso Deus, a operação é tal perfeição última e é simplesmente mais perfeita que todo elemento concomitante, inclusive que a relação é importada formalmente pela conexão. Ou seja, né, existe uma imanentização que se dá a respeito não apenas dos outros, mas a respeito de Deus também, né? Nessa época, devido ao voluntarismo franciscano. Já no século XIV,
Outra figura que vai ser importante em relação a isso é Jean Gerson, né, arcebispo de Cambrai, reitor da Universidade de Paris, saiu o Aris ali, é sucessor de Pierre Dailly, que era um nominalista, né, escreveram obras juntos, como a De Vita Spirituale e Anima, e inicia uma discussão acerca do domínio dos governantes em pecado mortal. Qual era a discussão aqui? A discussão é os governantes que estão em pecado mortal ainda possuem o domínio sobre a sua, digamos assim, os seus subordinados, né? E, bom, isso, obviamente, também remete a questões sobre o domínio, né, como exercício de poder não apenas sobre pessoas, sobre coisas, perdão, mas sobre pessoas, né? São Tomás vai colocar que existem dois tipos de prelatio, ou seja, dois tipos de primazia, de autoridade sobre as demais pessoas. Uma que existia antes do pecado original, diz respeito ao regime, e a outra diz respeito à dominatio, né, e ela é posterior ao pecado original. Então, São Tomás nunca vai falar no sentido positivo de domínio na relação entre pessoas, né? Isso é sempre um sentido subordinado, digamos assim, e subalterno, sempre uma concessão. E aqui, Jean Gerson fala sobre a questão do domínio como um poder, né? E ele fala assim: um poder qualquer é chamado dom de Deus, pois podemos verdadeiramente dizer que Deus dá a si mesmo em seus dons às criaturas. Assim fala o apóstolo, que o Espírito Santo dá-se a todos, distribuindo-se a cada um como quer. Dado isto, advertimos a seguir que Deus se dá de vários modos às criaturas, que são 4, a saber, segundo o estado de natureza: íntegra, destituída, restituída e glorificada. Ou seja, para Gerson, o poder é um dom de Deus, e não é um dom de Deus no sentido de que é algo criado que Deus dá, né? E Jean Gerson, em sua teologia, tem um certo sabor panenteísta, né? O poder é quase que uma emanação do próprio Deus, né? Mais do que um dom de Deus, como algo que Deus dá, é um dom do próprio Deus, ou seja, um dom de Deus como si mesmo, né? Então ele coloca, pelo primeiro modo, dá-se Deus a si próprio nos dons da natureza íntegra, né? Que é o dom da justiça original no homem, a integridade e obediência das potências inferiores da alma e superiores, ou seja, nada muito diferente do Ockham. Então ele fala que o título do domínio natural tem fundamento nessa justiça original, né? E aí também tem uma outra questão, essa confusão entre graça e natureza, né? Queira se a tenha como um dom gratuito acrescentado à natureza, seja ela essa própria natureza pressuposta à retidão a que se referiu, né? Então, esse domínio natural era o dom de Deus pelo qual a própria criatura tinha o direito, ou seja, o direito emana de uma liberdade, né, que é fruto de uma retidão original, que é quase que uma participação direta no próprio Deus, né, e que, portanto, é ilimitada e igualmente dada para todos, né, competia por igual a todos, a gente observa aqui, né, e do qual não se poderia abdicar, né. Então, ela tem um caráter, digamos assim, difuso e universal, né. E ele fala, dizemos de um segundo modo, que Deus se dá a si mesmo às criaturas racionais no estado de natureza corrupta, né. E o que acontece na natureza corrupta? Na natureza corrupta, o homem não tem mais a ordenação interior, né? Mas, diz o Gerson, ele tem ao menos o domínio da liberdade, seja em ato, seja em hábito. Ou seja, esse domínio potencial do homem sobre si mesmo começa a se tornar um título suficiente para os seus direitos, né? E aí ele coloca diversas espécies dessa graça. Quer dizer, bom, o direito é uma graça. O Gerson começa a confundir aqui o que é natural, o que é sobrenatural, naturalizar o sobrenatural, sobrenaturalizar o natural. É um autor confuso, né? Mas ele coloca, né, isso vai ser a origem, de certa maneira, da teoria do direito divino dos reis, né? Então Deus deu, portanto, a alguns o poder reditivo ou coercitivo, né? E para ele é evidente que sem a caridade tal domínio pode ser mantido, pois não é nela que se funda o título, não é na caridade, né?
é numa liberdade meio difusa e nas perfeições parciais do homem, sua força, sua inteligência, né? Mas todos esses títulos são colocados no mesmo nível por Gerson, né? O que, bom, não impede, de certa maneira, que a força acabe se impondo sobre todos eles, né? Ele coloca, deste modo, é justíssimo entre os pecadores e os infiéis o domínio dos senhores sobre os servos, dos pais sobre os filhos, dos maridos sobre as mulheres, né? Algo que São Tomás jamais falaria, né? Que a escravidão é algo inerentemente justo. São Tomás jamais falaria que os domínios dos infiéis são inerentemente justos. Ele vai falar que esses domínios, que na verdade Deus concedeu a seu filho domínio sobre todo mundo, mas que por conta de evitar-se o escândalo do evangelho, pode-se evitar, a igreja pode-se evitar de imiscuir, né, nesses domínios dos pagãos, né? Ou seja, a igreja só não toma o mundo de assalto todo porque, evidentemente, ela não tem o poder para conquistar pela força o mundo e porque fazê-lo seria escândalo para o evangelho, né? Mas não se pode, por isso, afirmar que os domínios naturais dos pagãos sejam inerentemente justos, né? Não era isso que São Tomás falava. Aqui a gente tem o sucessor de Gerson, que é o Jacques Almen, que vai ser também reitor de Paris, professor do Francisco de Vitória, né, que é um escolástico, né, da segunda escolástica espanhola. E ele fala que o domínio natural não pode ser renunciado, né? E ele fala que no estado pós-lapsário existem outros tipos de domínio também, o domínio civile proprietatis, o domínio de propriedade civil, e o domínio jurisdictionis, o domínio de jurisdição. Esse último domínio comporta o poder de condenar à morte, assim como o homem individual tem o direito à legítima defesa, ou seja, né, a preservação da vida, né, e a preservação do ente civil, ou digamos, aí ele não tem como ele colocar aí, né, mas, digamos assim, a preservação da vida e a preservação da coisa comum justificam a morte do agressor, seja ele um agressor individual, seja um agressor social, e a fonte do direito é essa preservação da vida, ao fim e ao cabo, né. A gente entra depois na Idade Moderna, né. Na Idade Moderna ocorre a Revolução Protestante, que retira o Papa da posição de mediador universal, né, um mediador vertical. É bom a gente lembrar que no início da Idade Média as pazes de Deus e as tréguas de Deus foram muito importantes para o estabelecimento da paz na Europa. Com as grandes navegações, as guerras entre as grandes potências em alto mar se tornam basicamente incontroláveis, porque, né, o mar, ele, de certa maneira, é um não lugar, né? O mar, ele não é fixo, né? Óbvio que hoje em dia a gente coloca plataformas de petróleo no mar em pontos fixos, mas, digamos assim, naquela época era impossível alguém se fixar em algum lugar no mar, né? O mar não é fixo, o mar ele é volúvel, né? E a gente observa o surgimento das primeiras SA, né? Ou seja, a gente observa um deslocamento das pessoas, né? Começa a surgir algo não personalista, algo não localizado, né? Algo utópico, né? E sem face. E o descobrimento das Américas, né? Tomada de novas terras, conhecimento de novos povos, novos costumes, e as guerras de religião, né? Fruto da Revolução Protestante, que vão levar ao surgimento do Estado absoluto, né? Com Francisco de Vitória, temos a argumentação favorável, digamos, ao direito do homem, né? Ou seja, o direito desse homem que não é um cristão, necessariamente, né? Qualquer homem, né? E ele utiliza argumentos que vão secularizando a argumentação jurídica, né? Ele fala que, por um lado, ele usa a religião quando isso favorece os espanhóis, e quando a religião não favorece, ele vai por outro caminho. Ele fala que os espanhóis podem transitar, e são os únicos que podem transitar pelas terras concedidas pelo Papa, pois dispõem do mandato papal. Tá certo. Eles não podem guerrear contra os nativos, nem tomar seus domínios, por conta das violações crassas e institucionalizadas contra a lei natural, bestialismo, canibalismo, etc., né? Incesto, e tampouco podem tomar essas terras em virtude do mandado papal, que é um mandado para evangelizar, né? Mas ele diz que, no entanto, eles podem, pelo ius gentium,
ao serem impedidos de transitar e explorar, retirar comercialmente esses bens, né? E por conta da morte de inocentes que teriam um direito à sua vida, né, a preservação da sua vida, aí sim os espanhóis poderiam guerrear, né, contra esses povos, né, como a gente vê naquele filme Apocalipto, do Mel Gibson, por exemplo. Né. Francisco Soares, por sua vez, né, é um dos sucessores de Vitória, mas muito mais prolífico, um metafísico profundíssimo, né? Ele vai colocar um conceito equívoco entre Deus e criaturas, né? Deus e criaturas são dois conceitos de ser, a gente chama de ser, mas por equivocidade, e um conceito unívoco entre as próprias criaturas de ser, né? Ele vai estabelecer a significação do direito, né? Sobretudo como um poder, né? O ius dominativum vai ser a categoria central do pensamento jurídico de Soares, né? O direito dominativo é o direito de dominar, na verdade, né? É o direito de possuir, né? Contra o ius praeceptivum, né? Que é um direito de ordenar, né? E entre o ius dominativum, que é como que, digamos assim, uma excrescência do direito da justiça comutativa, e o ius praeceptivum, que é uma excrescência da justiça legal, vai faltar a mediação, assim como falta no conceito de ser dele, que não é analógico, né, é equívoco / unívoco, né, vai faltar uma mediação que seria a justiça distributiva aí, né. E Soares abole por isso a noção de analogia de proporcionalidade própria, né, segundo a qual várias coisas podem ser ditas justas, embora de maneira diferente, né. Dizemos que uma coisa é justa ser concedida a um porque ele precisa, a outro é justo porque ele é capaz, a outra é justo porque ele merece, porque ele realizou uma obra, né, e assim por diante. A outra é justa porque ele é meu pai, né, que eu devo cuidar dele, ou porque ele é meu filho, então eu devo cuidar dele, né? Essas relações que derivam de diferentes títulos, mas todos eles ordenados a bem comum, né? E ele leva esse possessivismo, esse ius dominativum, né? Para São Tomás, a expressão ius dominativum era o direito do pai, do dono da casa, né? E ele tinha um caráter, sobretudo, distributivo, né? Dispensatório. Ele leva esse possessivismo a tal extremo que a liberdade do homem é tão extrema que ele pode até mesmo vender essa liberdade, tornando-se, portanto, escravo, né, de um senhor. E ele estabelece aí uma analogia que São Tomás reputaria provavelmente obscena, né, entre a escravidão de alguém que se vende ao senhor por sua liberdade e a relação entre os súditos e o rei, né? Ou seja, começa a se delinear aí uma justificativa de um governo até certo ponto tirânico, né? No início da modernidade. Com Hugo Grosso, as coisas são aprofundadas, né? Hugo Grosso é advogado da Companhia das Índias Holandesas, né? Que promove massacres e extermínios no Pacífico Sul, né? Explora povos indigentes. Ele coloca o ius na sua primeira acepção, né, num sentido mais negativo que afirmativo, com aquilo que não é injusto, né? A ação justa, aquilo que São Tomás diria, a ipsa res justa, a própria coisa justa, né? E o bonum alterius, o bem de outro, Grosso vai dizer que, olha, justiça não é bem o bem de outro, justiça é apenas a negação do mal de outro, né? E ele coloca o direito como sentido que ficou consagrado na nossa tradição jurídica ocidental moderna, né, como uma qualidade moral da pessoa uma qualidade moral da pessoa a ter algo de maneira justa ou fazer algo de maneira justa, né? Ou seja, o direito é uma qualidade moral da pessoa, né? É um poder da pessoa. Então ele fala que a justiça só diz respeito ao que já é das outras pessoas, né? A justiça atributrix, que ele chama atributiva, né, que é, digamos assim, quase que uma degeneração da distributiva, ela tem uma natureza bastante diversa da satisfativa, né, a explectrix, cujo título é a facultas, né. A aptidão é não necessariamente um título de justiça, né, ela pode ser só uma espécie de reclamação. O soberano tem uma facultas, a facultas eminens, né, a faculdade eminente do soberano,
Para ele, os povos estrangeiros podem ser exterminados por violações crassas à lei natural, mas ele diz que algumas dessas violações não são bem a lei natural, são mais a lei de Deus, né, como o incesto, o bestialismo ele vai colocar como violações à lei natural, faz uma distinção aí, mas o principal dele é que o direito de butim e presa é ilimitado para o vencedor de uma guerra pública ou privada, né, qualquer que seja o seu motivo. A gente tem que lembrar que ele era advogado da Companhia das Índias Holandesas, né? Então a gente pode afirmar aí com o Carl Schmitt que antes que trazer, ou melhor, com o Knudsen, que antes que trazer a guerra para dentro do direito, tornar a guerra justa, o holandês parece ao contrário, trazer o direito para dentro da guerra, né? Abrindo as portas para que Hobbes desenhe o direito a partir da guerra de todos contra todos, né? A partir da imagem de relações de guerra privadas entre os homens, né? Em relação ao Hobbes, a gente tem aí essa questão da tomada do mar e o estado de mera natureza, né? O estado de mera natureza, de certa maneira, vai ser essa replicação hipotética que Hobbes faz da guerra entre estados e até particulares no alto mar. O mecanicismo corpuscular, né? Que ele é filho do determinismo calvinista e do atomismo do epicurismo, e o nominalismo, né, todas essas vão ser características do pensamento de Hobbes, né? Então, escreve aqui o Carl Schmitt, o estabelecimento do mar como coisa de todos, res omnium pelos ingleses, não poderia significar o estabelecimento de uma coisa comum, ou uma coisa pública, mas de algo cujo significado era totalmente diferente, como a uma ordem deslocalizada. Para Schmitt, isso se anuncia na criação de uma nova palavra, que só poderia ter surgido nessa época na Inglaterra, a utopia, né? Ou seja, a ausência de uma ordem deslocalizada, a ausência de lugar. Nesse contexto, os piratas e os corsários do século XVI e XVII haviam transformado o princípio de que os oceanos pertencem a todos, reinterpretando-o como uma libertação em relação a obrigações morais e legais, né? Isso vai ser a base do estado de mera natureza do Hobbes, né? Então, no Hobbes, a gente tem essa acentuação da fuga do mal como fonte do direito, né? Em vez de termos um exitus e um reditus, a gente tem apenas um exitus, né? Um caminho sem volta. É um caminho sem direção, a gente poderia dizer, né? Ele coloca aqui, né, a citação, eu estou colocando aqui a citação do Michael Allen Gillespie, o temor dos deuses era bastante conhecido do mundo clássico, mas esse medo era geralmente considerado uma distração e não fonte de saber. A reflexão para Aristóteles inicia-se com a experiência do deslumbramento, e se trata de um amor pelas coisas que são maiores e mais belas que nós. Para Hobbes, a reflexão inicia não com uma sensação arrebatadora e inexplicável da abundância do ser, mas pelo reconhecimento de que a miséria e a morte estão logo ali, e de que precisamos nos preservar. Ou seja, a preservação da vida passa a ser o principal para o Hobbes, né? Comparação entre o Hobbes e Descartes, o pensamento cartesiano, como reflexo do espírito do tempo na filosofia, ao eliminar as figuras da geometria, abrigava a pretensão de, abolindo o elemento do número da matemática, deixar apenas a ordem e a medida naquilo que se refere à matéria, e tão somente a ordem no que se refere àquilo que não é meramente material, né? Então, o Hobbes também ele vai eliminar, de certa maneira, a medida, né? Ele é hiperbólico, o homem tem um medo excessivo, né? É a partir desse medo excessivo que o Hobbes vai construir o seu sistema de direito, e também a espécie, porque, na verdade, ele não vê uma qualidade comum e tampouco uma hierarquia de qualidade nos homens, né? Vai sobrar somente uma ordem que se exerce de cima para baixo, né? Então, Pierre Manon coloca aqui, né, o gesto pelo qual Hobbes despreza com derrisão, como meras manifestações de vanglória, todas as reivindicações de superioridade, é análoga à dúvida hiperbólica de Descartes, e rejeita todas as opiniões duvidosas como absolutamente falsas. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui a ausência de mediação, né? Assim como Descartes vai parar de usar a mediação das opiniões dos outros
e a mediação das figuras também. No caso de Hobbes, ele vai desprezar a mediação, digamos, das bondades intermediárias, dos títulos segundo os quais os homens podem se reclamar bons, né? Vai dizer que tudo isso é vanglória, que tudo isso é vontade de poder escondida. E, por outro lado, vai desprezar as opiniões do homem, colocando o Leviatã no topo do sistema jurídico, até como aquele que decide sobre a ortodoxia das crenças também, né? Que era algo que na prática já existia porque o rei havia se reclamado, né, desde 1534, cabeça da igreja na Inglaterra. Né? Então, bom, se não se pode mais chegar imediatamente à verdade ou ao bem, resta apenas evitar a confusão e o mal pela instituição de um poder avassalador. Né? Mas, ao fim e ao cabo, isso vai importar pouco em relação à questão da verdade. Né? A confusão não vai ser a confusão gerada por opiniões divergentes não vai ser tão importante quanto a evitação da morte violenta. Né? Então a gente vê que Hobbes incorre numa série de reducionismos aí, né? Um reducionismo em relação aos objetivos da vida humana, né? Paz e unidade, basicamente, né? A unidade da paz, que é o primeiro fim da comunidade política, segundo São Tomás, é tudo que importa para Hobbes. Hobbes nega que exista algum summum bonum, né? Tudo que importa é fugir do mal maior, que para ele é a morte violenta. Né? A felicidade é um movimento errático, um contínuo progresso do desejo de um objeto para outro, né? É quase que um pular do macaco de galho em galho. E o direito é a liberdade de cada homem usar do seu próprio poder como quiser para a preservação da sua natureza, ou seja, da sua vida, né? E, consequentemente, fazer qualquer coisa que seu próprio juízo e razão lhe indicarem, né? Serem os meios mais aptos para isso. Né? Assim, ele incorre num reducionismo daquilo que era a fonte do primeiro preceito da lei natural de São Tomás, que era a preservação da sua própria vida segundo a sua própria natureza. Né? Não é a preservação da sua vida como algo meramente biológico e orgânico. Né? A preservação da própria vida segundo a natureza, segundo a sua própria natureza em São Tomás, apontava para algo que estava além dela. Né? E o sujeito do direito é uma espécie de homo sacer. Né? O que é o homo sacer? O homo sacer é o homem que está fora da cidade, né? Digamos assim, na ideia romana. Né? Ele é tanto o augusto quanto o maldito, tanto o homem muito bom quanto o homem muito mal. Então a gente vê duas amostras de homo sacer, né? O homo sacer do Ockham, que é o franciscano, que está imbuído da reta razão e da pobreza, que por isso é melhor que os outros, e ele se coloca fora do direito, né? Mas, ao mesmo tempo, o Ockham quer construir uma teoria do direito a partir da exceção, e o Hobbes também constrói a sua teoria do direito a partir da exceção desse homem que está fora da cidade, mas não porque ele é augusto, e sim porque ele é maldito, né? Ele é um homem, digamos assim, bestial. Né? E aqui eu faço um parênteses para apresentar o básico sobre São Tomás de Aquino a respeito disso, né? São Tomás de Aquino, ele separa o seu pensamento sempre em tríades, né? A gente tem essência, a gente tem existência, o nível mais baixo, essência, o nível intermediário, e o ato de ser, que é o nível mais alto. O ato de ser é o que puxa a essência do nada, né? A gente tem o modo, a espécie e a ordem, a gente tem os fins da comunidade política, a unidade da paz, a suficiência de meios e a vida virtuosa, claro, a vida virtuosa para levar a Deus, né? Não é uma vida virtuosa meramente natural. E os preceitos da lei natural, conservação do ser segundo a sua natureza, união do homem e a mulher e educação da prole, e a vida em sociedade e a busca da verdade sobre Deus, né? Sempre com um desses preceitos apontando, sempre intencionando ao bem maior, né? E assim se escalonando. Então, ocorre aí o que o Schmitt fala sobre o novo direito da agente europeu. De certa maneira, Hobbes tem algum mérito, né? O Tratado da Westfália tem algum mérito, porque ele limita as guerras religiosas, né? A soberania do Estado impede as guerras religiosas, por um lado, que é um bem, porque as guerras religiosas eram bastante sangrentas, e colocam as guerras como guerras entre Estados, e Estados como, basicamente, esses magnum homines, né? Homens, grandes homens, né? Os estados são grandes homens, e esses grandes homens, na verdade, esses homens gigantescos são representações de famílias dinásticas, né? E nisso consiste basicamente o mérito do Hobbes. No entanto, né, como fala o próprio Carl Schmitt em outro livro que ele comenta sobre Hobbes, né,
Tampouco, e aqui eu faço uma citação, eu acho, eu não lembro se direta ou indireta, tampouco a pessoa representativa soberana foi capaz de conter o processo de mecanização da ideia do Estado, né? O Leviatã é um grande animal, mas é uma grande máquina também, né? Que se cumpre ao longo do século seguinte, o século XVII, né? O século XVIII, perdão. É uma expressão ideal de representação do barroco historicamente ligada ao século XVII, inserida no estado absoluto dos príncipes. Teve expressão bela e simples em um dos Stuarts, James I, na Public Stage. Em Hobbes não é a pessoa do Estado como totalidade, a pessoa representativa é somente a alma do homem magno do Estado, né, do grande homem do Estado. O processo de mecanização não se detém por virtude desse personalismo, mas é ao contrário aperfeiçoado por ele. Né? O elemento personalista fica enovelado no processo de mecanização e nele fenece. Né? Ou seja, o rei absoluto é elevado em um certo momento, mas a ideia de mecanização da coisa pública, né, de despersonalização, de individualização completa, atomização, vai tragar esse soberano, né, para dentro de si. Então, o que vai afirmar o Reinhard Koselleck aí? A teoria hobbesiana do Estado absolutista já contém inútil, ou seja, na sua semente, a ideia do direito de Estado civil, de forma que seu olhar, embora parta do contexto das guerras religiosas, alcança por si mesmo o século XVIII. Né? E isso já era previsto por Samuel Parker, né, um dos principais adversários de Locke, que argumentava que uma visão que apelasse ao consentimento dos governados, ou seja, a essa ideia atomística dos indivíduos, como as teorias de contrato social, mesmo na versão hobbesiana, levariam ao republicanismo e daí a sedição. Né? Então, a gente chega a Locke, que é conhecido como o autor dessa ideia de que vida, liberdade e propriedade são os direitos do homem, né? Os direitos básicos do homem, mas o Hobbes já falava nisso, né? Fruto do seu trabalho, ou seja, propriedade, sua vida ou liberdade, né? Então, qual a diferença, basicamente, né, entre o Hobbes e o Locke, né? É a discussão a respeito da natureza do homem, né? O que é o homem quando não se conhece a sua qualidade, né? Hobbes escreve num contexto de guerra, de perturbação, ao passo que Locke já escreve num outro momento em que a pacificação se aproxima já da Inglaterra, né? Em que a opulência começa a se notar de uma maneira mais distinta, né? Então, o Hobbes optou na sua epístola auditiva por adotar a máxima de Plauto, né? O homem é um lobo para o homem, não um homem como quando não se sabe do que é feito, né? E para Locke, o que vai ser o homem quando não se sabe do que é feito, né? Já que devemos lembrar que os nominalistas, como o Hobbes e o Locke, não reconhecem que existe uma essência, né, na natureza, né? É uma essência comum na natureza, né? Não existem espécies. Para o Locke, embora a noção de substância seja uma ideia complexa, a de poder não é, né? Ela parece, portanto, um ponto de partida muito mais seguro para começar a especular sobre o assunto. Ora, o ponto de partida para a percepção de categoria de poder de Locke é a própria vontade humana, né? Ou seja, a partir da noção de substância, a gente não poderia saber o que é o homem, porque é uma ideia complexa para o Locke. Mas para a categoria de poder, que é uma ideia simples, para o Locke, aí sim pode-se compreender o homem, né? Então, o homem para o Locke vai ser, sobretudo, um sujeito de direitos, né? Então, aqui temos a citação do Pierre Manin, na sua A Lei Natural e os Direitos do Homem, um livro bastante recente, o último dele. Uma vez instalada em sua legitimidade exclusiva, a ideia de direitos tende a se tornar uma forma vazia em busca de sua matéria. E tudo, literalmente, pode se tornar matéria para essa forma. Não importa qual aspecto do mundo humano, do mais manifesto ao mais secreto, está doravante exposto a uma apropriação legítima. Declarar os direitos humanos de uma maneira tão perfeitamente indeterminada e indeterminante é reconhecer a qualquer um a autorização formal a se apropriar de qualquer coisa do mundo humano a qual ele julga ter direito. Todos os aspectos concretos da humanidade, trate-se da nação, da família, da universidade, ou qualquer instituição que acolha e produza um bem humano determinado, estão abandonadas a uma apropriação que não se importa em ter pé nem cabeça, porque já recebeu de antemão uma autorização ilimitada. Ou seja, para Locke, o cerne da noção de direitos é a noção de propriedade. As pessoas costumam colocar vida, liberdade e propriedade.
Mas para o Locke o principal é a propriedade. Por quê? Porque a fonte do direito é a autopropriedade, né? E essa autopropriedade significa o que para o Locke? Né? Significa basicamente o senhorio de uma vontade praticamente absoluta, né? Para o Locke, sobretudo nisso que vai se concentrar o direito, né? Para o Locke não existe sumo bem. Discutir sobre o sumo bem é discutir sobre maçãs, ameixas ou castanhas, né? Então, se não existe um sumo bem, o que determina? Determina aquilo que cada um pensa, a vontade individual, e aquilo que o Locke vai chamar de lei filosófica, que é a lei da opinião, que é a lei que Locke vai falar, a lei do clube a que cada qual se recomenda, né? Sendo que para o Locke, a lei, as igrejas, as associações religiosas, não se resume a nada mais, nada menos que uma espécie desses clubes, né? A igreja é equiparada a um clube de opinião, um clube de reputação. E, enfim, chegamos ao dia de hoje, né? Devido a essa herança lockeana que vai se desenvolvendo ao longo dos séculos, né? Com o influxo de Locke sobre os materialistas franceses, né? Como o John Newton fala no livro sobre esse assunto, né? Influxo sobre os materialistas franceses, Revolução Francesa, a gente tem também a Revolução Americana, né? E, aos poucos, os direitos vão se tornando essa categoria absolutamente indiscutível, né? Como direitos do homem, da pedra angular da sociedade, né? E mais uma citação do Manin aí, né? Ligando esse aspecto do Locke de autopropriedade, a propriedade sobre si, até sobre a ideia de si, ao fim e ao cabo, né? Com o que a gente vê hoje nesse fenômeno dos novos direitos, né? Ele coloca: demanda-se hoje em dia do Estado, como da sociedade, não mais garantir os direitos humanos simplesmente, os direitos do homem em geral. Todas as identidades do indivíduo devem ser validadas pelo Estado e pela sociedade, tão logo o indivíduo simplesmente os declare seus, ganhando, a partir daí, automaticamente, direito a um respeito incondicional, garantido por um poder estatal e social que aprova ativamente e abraça calorosamente todas as opiniões, todas as maneiras de viver. Não se saiu, com efeito, da ordem individualista e mesmo da ordem burguesa. Cada um é considerado como um proprietário, quem o Estado e a sociedade devem respeitar a propriedade, mas uma propriedade que não comporta mais somente os bens, mesmo aí inclusos, no caso de Locke, a vida e a liberdade. Ela comporta também as opiniões, os valores, as identidades, as orientações. Eu sou o legítimo proprietário, isto é, tenho poder de disposição acerca de tudo aquilo que eu sou, né? O Estado e a sociedade devem reconhecê-lo e declará-lo. Eles devem aprovar explicitamente tudo que eu disponho que eu sou, né? Tudo que eu acho que eu sou, tudo que eu reclamo que eu sou, deve ser reconhecido pelo Estado, né? E aí a gente vê um momento pendular, né? Um movimento pendular entre Hobbesianismo e Lockeanismo, né? E a gente vê que no momento em que a gente está, o pêndulo está claramente indo para o lado hobbesiano, né? Com essa ameaça, digamos assim, de morte não violenta, mas virulenta, o pêndulo foi para o lado hobbesiano, e agora ninguém mais fala em novos direitos e direitos trans, etc. Todo mundo só quer saber em preservar a própria vida, nem que para isso tenha que dar um soco numa velhinha que parou a menos de 1 metro dele numa fila de banco, né? E, bom, a gente fica nesse pêndulo, né? Motivo pelo qual muitos querem reclamar sobre as restrições impostas pelo poder central, mas é inútil, né, reclamar isso em termos de direito, né? Os direitos do homem são os direitos do homem que tem medo de morrer na modernidade, né? E, por último, gostaria de deixar essa reflexão de São Tomás, né? É um trecho um pouco longo, né? Mas, basicamente, São Tomás fala que o fim da coisa comum não é a afluência de riquezas, né? Nem a preservação da vida, do mero viver, né? Porque se fosse assim, os próprios animais seriam, nesse último caso, membros da comunidade política, né? E se a afluência de riquezas fosse o objetivo da sociedade humana, né? A sociedade, o mundo seria a reunião de todos os comerciantes, né? Mas, segundo São Tomás, o objetivo da vida é viver segundo a virtude, né? É algo que é digno, que é próprio do homem, né? E com isso eu
deixo encerrada aqui a minha apresentação, abrindo para perguntas, esperando não ter lhes tomado muito tempo. Professor Marcos Paulo, desde já muito obrigado. Nós temos 4 perguntas aqui para sermos objetivos. Como eu disse, permaneçam no online, porque nós ainda temos que ver só fechar a questão das presenças, da chamada, vamos dizer assim. Alguns tiveram dificuldade para entrar, nós temos feito algumas experiências também com tanta gente no Meet, é que o acesso realmente é mais acertado quando usa o Gmail, o e-mail do Gmail, certo? Então, nós conseguimos solucionar muito dos problemas, porque muitos cadastraram um outro e-mail, às vezes um e-mail de um provedor muito distinto, mas chegamos aqui aos nossos 82 participantes. Vamos a algumas perguntas, professor. Nós temos no máximo 15 minutos para essa resposta, porque os professores os alunos, alguns continuam as suas aulas, então eu vou eu vou lhe mandar as perguntas pelo WhatsApp, professor. Se o senhor Pode quiser ser. ter uma geral, certo? Eu as farei aqui, mas o senhor pode visualizá-las melhor aí no seu WhatsApp que eu mando agora, certo? A primeira questão foi se o senhor poderia falar um pouco do direito divino dos reis. A segunda questão, a definição de Estado pós-lapsário. São questões bem amplas. Terceiro, falar sobre o direito no surgimento do Estado moderno. Já dá tema para uma nova conferência, professor. Então, São esses assim, 3 primeiros, vamos dizer assim. Depois as outras tratam, se não me engano, mais de Locke diretamente. Se o senhor puder resumir, dar algumas pistas, indicar alguma bibliografia. Bom, essa questão sobre o direito divino dos reis, ela aponta para essa ausência de mediação, né? Dessa mediação vertical exercida pelo Papa, pela Igreja, né? E, bom, se inexiste uma mediação entre a autoridade religiosa e o poder temporal, vai se ter de postular, segundo as Escrituras, né, segundo o que São Paulo fala na Epístola aos Romanos, que todo poder provém de Deus, né? E aí, bom, isso vai ser um prato cheio para que os reis arroguem para si esse poder, né? Não sem esse arcabouço prévio que é, digamos assim, colocado à disposição deles por gente como o Jean Gerson, né? E depois o Jacques Salmen. Mas o direito divino dos reis, ele baseia-se nessa noção de que o poder vem diretamente do rei, de Deus para o rei, né? Como um corolário da reforma protestante, basicamente, né? É claro que nos Estados católicos isso vai ser também adotado de certa maneira, né? Assim como durante o totalitarismo o Estado cresceu também do lado dos aliados, né? Porque para fazer frente a um Estado totalitário você tem que de certa maneira se assemelhar a ele, mas nos Estados católicos também isso foi de certa maneira adotado porque os próprios reis católicos temiam, né? A insurreição de súditos protestantes, né? A ponto de, bom, isso deriva para a máxima cuius regius eius religio, né? Cuius regio eius religio. Ou seja, a religião é determinada por aquilo que o rei diz, né? E qual for a religião do rei, essa vai ser a religião do reino, né? O estado pós-lapsário é o estado depois da queda, né? Depois do pecado original, né? O direito no surgimento do Estado moderno, né? Bom, o direito no surgimento do Estado moderno é um assunto bastante amplo, né? Mas o direito que baseia o surgimento do Estado moderno não difere muito daquilo que Hobbes preconizou, né? O direito no surgimento do Estado moderno é, sobretudo, esse direito à autoconservação, né? O direito à preservação da própria vida e depois, né, a liberdade e a propriedade passam a ser, digamos assim, os fundamentos desse chamado Estado de Direito, né?
sem muitas elucubrações acerca de uma obra comum a realizar, né? Aquilo que é o bem comum, né? Eu acho que fica difícil fazer um comentário mais amplo, porque o assunto é muito extenso, né? Mas Pode para o próximo tema, professor. Vamos lá. O estado pós-lapsário, você já falou? Vamos lá. Já contemplou tudo, né, professor? Posso continuar? Dessas que estão aqui as 3 primeiras, sim. Você quer que eu comente Perfeito. As outras? Se a função do direito é dar segurança ao indivíduo, essa segurança possui um preço que é a liberdade. Você me dá um pouco de liberdade, eu dou um pouco de segurança. John Locke, algum outro filósofo ou teólogo, possui alguma reflexão, comentário sobre esse conflito entre segurança e liberdade? O Hobbes, né? Mas eu deixo que o senhor fale. E, por último, em relação ao empirismo de Locke, como sua visão empirista auxiliou no seu desenvolvimento sobre o direito do homem? Nossas duas últimas perguntas. Pois é, aí a questão é se a função do direito realmente é dar segurança ao indivíduo, né? Ou se é distribuir, se é dar a cada um aquilo que é seu, né? Como os antigos pensavam, né? Porque se a função do direito é dar segurança ao indivíduo, esse direito já foi definido de uma maneira hobbesiana, né? E não, digamos assim, a segurança é um aspecto do direito, né? O direito é uma garantia, digamos assim, da força pública de que a justiça vai ser cumprida, né? Se o direito não é uma garantia de que a justiça vai ser cumprida, ele é uma garantia do quê, né? É uma garantia de uma mera preservação de um status quo, a mera preservação da vida biológica, a mera preservação do estado atual em que as coisas se encontram no mundo, né? É uma preservação, digamos assim, do rumo que as coisas estão tomando, né? Dentro dessas mesmas regras. Se é assim, bom, até que ponto torna-se inevitável que esse conflito entre segurança e liberdade exploda, né, de uma maneira violenta, né, no sentido de que a segurança, a mera segurança, ela leva a uma perda cada vez mais ampla de liberdade, né, e por outro lado, como ela é uma mera segurança, que reserva ao indivíduo um certo espaço de desenvolvimento da sua vontade, até que ponto liberdades completamente fora de lugar começam a se tornar reivindicações perante o direito, né? Então, assim, esse conflito entre segurança e liberdade, né, é algo que, por exemplo, autores vão discutir na contemporaneidade volta e meia, né? Mas, por exemplo, né, uma reflexão sobre isso está numa frase do próprio Thomas Jefferson, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Até que ponto o outro é capaz de me providenciar essa segurança, né? Até que ponto essa segurança não depende da atividade de todos e de cada um agindo de uma maneira virtuosa, né? Até que ponto a segurança pode ser deixada na mão de um mecanismo impessoal, né? Essas são todas as reflexões que se impõem, né? E a gente tem a famosa frase do Churchill, né? Em relação à ameaça de Hitler ao mundo ocidental, né? E a atitude que tomou o Neville Chamberlain, né, perante isso, né? Ele falou, o senhor Chamberlain, entre a desonra e a guerra, escolheu a desonra, né? E terá a guerra, né? Ou seja, às vezes escolher a segurança é escolher a segurança de que você vai ser trucidado, né? Então, se você confere um poder tão grande assim a alguém, né? Fatalmente esse poder vai se tornar fora de controle, entendeu? E esse é o cerne da grande reflexão sobre o que é o Leviatã, né? O que é o Estado moderno, o que a gente pode conceder a ele, o que a gente não deve conceder a ele, de jeito nenhum. Em relação ao empirismo de Locke, como a sua visão empirista auxiliou o seu desenvolvimento sobre o direito do homem? Olha, a visão empirista de Locke, ela é questionável até que ponto ela é realmente empirista, né? Porque o que é a empiria, né? A empiria é a experiência, né? E a experiência do homem, ela ou é informada
de uma maneira espontânea, que é o que acontece com Aristóteles, ou ela é informada de uma maneira racionalista, que é o que acontece com Locke, né? Não existe empiria pura, né? E a empiria do Locke é baseada, digamos assim, a experiência, segundo Locke, é baseada no modelo proposto por Galileu e Gassendi, né? Que é um modelo atomista, um modelo segundo o qual só os corpúsculos têm realidade, o único sentido que conta é o tato, os outros sentidos não contam. Então, assim, não dá para dizer que esses nomes, essas nomenclaturas são um pouco clichê, né? O empirismo de Locke é um nome inexato para descrever um fenômeno, né? Que não se resume a isso, né? Não se resume a isso. Existe a método nessa loucura, né? A lógica por trás desse empirismo, né? Existem categorias postuladas que não são apreensíveis pelos sentidos, né? E que, portanto, estão fora da experiência. E Locke se vale dessas categorias, né? Categorias auridas do atomismo, né? Do epicurismo, né? Então, esse rótulo é enganoso, o empirismo, né? O que a gente pode dizer em relação à filosofia do Locke, né, e o seu desenvolvimento é aquilo que eu falei, né, em determinado momento, que, bom, para o Locke existem ideias simples e ideias complexas, né? E que a nossa experiência é só das ideias simples, né? E que a gente deve basear essa construção do direito com base na ideia simples de poder, né? A ideia simples de vontade, né? E a partir dessa ideia simples de vontade, que é o centro que permite ao homem trabalhar sobre a realidade exterior, e, portanto, transformar coisas exteriores no fruto do seu trabalho, que o Locke vai elaborar sua categoria dos direitos do homem, né? Os direitos do homem, eles se baseiam na autopropriedade, ou seja, a ponto de que a própria liberdade, a própria vida do homem estão, de certa maneira, sob seu arbítrio, né? Sob a sua propriedade, né? E algumas pessoas contestam isso, mas a certa altura do seu segundo tratado sobre o governo civil, o Locke fala claramente que um comandante pode mandar um soldado ficar numa brecha, né, uma fenda entre duas pedras, na qual ele certamente ou quase certamente será morto, né? Então ele pode tirar a vida de certa maneira e a liberdade de um homem, mas fala Locke, ele não pode tirar um centavo da sua bolsa, né? Ou seja, grandes coisas, né? Ele pode me mandar ficar numa fenda onde eu vou ser morto, mas não pode tirar um centavo das minhas coisas. Vai mandar as minhas coisas para minha mãe depois que eu morrer na guerra, ou para minha esposa, ou para minha família, né? Ou seja, o Locke claramente subordina, existem outros indícios disso, é um desenvolvimento muito complexo, mas o Locke coloca a propriedade no centro, na verdade, né? E a propriedade é basicamente o exercício do arbítrio humano. Existe uma outra pergunta que o Estado atual, neoliberal, como observamos no Brasil, tem condições de fazer a mediação entre a opulência e a pobreza, ou ele se apresenta fraco para o justo direito da segurança para o indivíduo que tem sua propriedade dilapidada? Rapaz, eu não consegui entender muito bem aqui. Estamos online ainda? Alô? Sim, estamos. Tá. O meu microfone está desligado, sim. É a última pergunta, professor. O Estado atual neoliberal, ele tem uma tendência neoliberal, de fato, com Paulo Guedes aí, mas não dá para dizer que o Estado atual é neoliberal, né? Dá para dizer que o governo tem uma tendência neoliberal, né? Mas o Estado tal qual se configurou nos últimos anos, nem tanto, né? Tem condições de fazer mediação entre a opulência e a pobreza, ou ele se apresenta fraco para o justo direito da segurança para o indivíduo que tem sua propriedade dilapidada? Depende, né? Parece que ele se apresenta fraco para o indivíduo que tem pouca propriedade, né? De repente, poucas propriedades. E se demonstra forte para o indivíduo que tem muitas propriedades, mas realmente, assim, o Estado no Brasil é um fenômeno tão complexo que fica difícil comentar, assim, né? Mas o que dá para dizer é que o Estado, ele não é neoliberal no Brasil, né? Ele é bastante distributivista até certo ponto.
mas o grande problema é que ele tem impostos que às vezes invertem as relações, né? Ele tem imposto sobre consumo, por exemplo, né? Imposto regressivo sobre o consumo, e isso é taxar os pobres, né? No fundo, né? Em vez de taxar as transações financeiras ou taxar as grandes fortunas ou os grandes lucros, né? Eu acho que isso é que caracteriza mais o Estado brasileiro como neoliberal, né? Eu acho que, sobretudo, se trata de uma modificação de estrutura tributária, né? Mas isso é uma longa discussão, não tem como tratar aqui, de fato. Muito bem, professor. Chegamos... Realmente não temos tempo para mais perguntas, né? Chegamos ao caso da nossa conferência e tenho certeza que ela enriqueceu muito os nossos cursos, aqueles que nos ouvem. Temos uma audiência significativa nesta manhã. Muito obrigado mesmo pelo seu sim tão pronto, tão generoso. A todos aqueles que nos acompanharam, eu também agradeço. Eu só queria perguntar ao Gabriel Almeida, que é aluno do curso de Filosofia, que está nos acompanhando, se ele tem alguma dúvida sobre as inscrições. Ele fez assim, ele estava com a lista de presença, né? Gabriel, ative seu microfone, tudo certo? Gabriel estava por aí. Ok. Tudo certo, né? Vamos lá, eu queria saber alguns nomes que, se tiverem online, pode ir dizendo que a gente vai colocando aqui a presença. A começar por Antônia Raíza Silva Lima.